Então aqui então para falar um pouquinho sobre a questão da democracia na história, né? Para falar um pouquinho de como essa ideia de um governo do povo, né, começou a se alicerçar. A gente já viu em sala de aula que isso surgiu em Atenas por volta do século V a.C. Mas o que eu quero conversar com vocês sobre democracia é algo que é muito mais profundo e que é muito mais conceitual, aquilo que pode aparecer e que pode ser usado por vocês não só para resolver uma questão da prova de história, como de outras da área de humanas, mas também pode servir para vocês como base na prova de redação, né? Na construção da redação de vocês. O que acontece? A gente tem a ideia de que lá na Grécia, lá em Atenas, a ideia de democracia era uma coisa muito diferente de hoje, né? A gente diz que a democracia ateniense não era uma democracia que atingia todos os cidadãos, somente os homens maiores de 18 anos, nascidos em Atenas, filhos de pai e mãe ateniense e tal. Então, primeiro, ela não atingia todos, mas ao longo da história, a construção da ideia de democracia também não é uma coisa contínua, não é uma coisa que acontece ao mesmo tempo em todos os lugares. A noção de democracia é uma coisa que está em constante evolução e que a gente vai ter um grande processo de transformação nesse conceito, principalmente a partir do século XVIII, né? A democracia antiga, surgida na Grécia, em Atenas, lá no século V a.C., ela passa por uma grande transformação ao longo do século XVIII com o advento das ideias iluministas, né? Que vão trazer à tona aquela ideia de que o homem deve ter as condições de responder todas as suas dúvidas através do entendimento e do estudo de mundo, e que as respostas não estão na religião e nem mesmo naquilo que é ditado pelos governos. Isso trouxe à tona também a ideia de que os homens deveriam se autogerir, se autogovernar ou escolher os governos e criar dispositivos para que os governos fossem representativos. Bem, quando isso acontece lá no século XVIII através da filosofia dos pensadores iluministas como Montesquieu, Rousseau e tantos outros, nós vamos ter a formação então de uma democracia moderna, aquela que diz que o homem tem o direito de escolher os seus governantes e tirá-los do poder se eles não estiverem cumprindo com suas obrigações. A grande questão é que esse seria o modelo de democracia da idade contemporânea. Mas nós vivemos num momento histórico em que a democracia hoje passa também por constantes transformações. Mesmo hoje, no século XXI, nós não temos uma democracia que atinja toda a população. E nem todos os países entendem democracia como uma coisa comum. O conceito de democracia é diferente. Existem países que já permitem o voto feminino, a maior parte das democracias ocidentais, mas existem democracias que ainda não permitem o voto feminino. Então, quando a gente passa a estudar a ideia de uma democracia, a gente não pode nem se apegar aos conceitos do passado e nem acreditar que o modelo de democracia do mundo que a gente vive hoje é um modelo de democracia igual em todos os lugares. Assim como a democracia permitiu um avanço em vários pontos, como a luta por direitos humanos, a luta por direitos das mulheres no Ocidente, em algumas regiões do Oriente ela ainda não permite isso porque as mulheres continuam, por exemplo, excluídas da participação política. Então, fica ligado, cuida muito essa questão de conceito de democracia, o que é democracia ao longo do tempo e como é que ela está, inclusive, nos dias atuais. Esses conceitos que vão e voltam são muito importantes para o teu estudo de história. Valeu, galera. É isso.